Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a procrastinação. Meu nome é Sandra. Nasci em um lar convencional, sou a primogênita de 3 irmãos. Recebi muito amor até os 2 anos de idade, época em que perdi meu pai, que foi assassinado. Na época do seu falecimento, minha mãe estava grávida há 1 mês da minha irmã. Aos 6 meses de gestação, nossa casa pegou fogo e perdemos quase tudo. Minha mãe, sendo ainda muito nova, acabou se envolvendo com outro homem e desse relacionamento nasceu meu irmão caçula. Devido à situação financeira difícil, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me levou para morar com o meu tio, que era seu irmão. Ele era porteiro de um prédio onde minha mãe trabalhava como babá durante a semana. Eu morava com meus tios e primos nesse mesmo prédio. Enquanto minha irmã morava em um local diferente com um outro tio. E meu irmão caçula continuava morando com a minha mãe. Através da escrita das minhas memórias, no encontro rendição, identifiquei que nessa fase da minha vida que se iniciou o meu processo de rejeição. Ao lembrar dos fins de semana de folga, quando minha mãe ia embora para casa, levando somente o meu irmão e me deixando na casa do meu tio. Eu chorava, esperneava e chamava por ela desesperadamente, agarrando-me na grade do portão, recusando-me a ser abandonada. Era assim como eu me sentia. Nesse período, minha tia revelou que o homem que até então eu acreditava ser meu pai era apenas do meu irmão e que meu pai biológico havia morrido. Lembro-me de subir correndo as escadas do prédio para perguntar à minha mãe se aquilo era verdade. Neste dia, me senti totalmente confusa em relação à minha paternidade. Devido a este episódio, minha mãe, ainda com dificuldades financeiras, decidiu me levar para casa, reunindo toda a família novamente, inclusive minha irmã. Aos 6 anos de idade, presenciei a primeira agressão física do meu padrasto à minha mãe. Eu a vi fugindo dele para a casa de vizinhos, toda ensanguentada. Nessa mesma noite, ele deu um chute em meu cachorrinho, ainda um filhote, lançando contra a parede e causando-lhe a morte. Para piorar ainda mais a situação, antes que o dia terminasse, ele me molestou, iniciando assim um processo de medo, abandono, vulnerabilidade e ameaças que perdurou até a minha adolescência. Em essência, a minha infância se resumiu a mãe ausente por trabalhar demais, padrasto alcoólatra e abusivo, e responsabilidade precoce por ter que cuidar dos meus irmãos e da casa. Isso tudo em meio a discussões, agressões físicas à minha mãe e separações constantes e provisórias entre o casal, o que nos obrigava a mudar para a casa da minha avó materna e trocar de escola no meio do ano letivo, gerando em mim um sentimento de inadequação a cada nova sala de aula que eu fazia parte. Isso se estendeu por vários anos, transformando-me em uma criança calada, fechada no meu mundo, tímida e medrosa. Na adolescência, eu contei à minha irmã que estava sendo molestada pelo meu padrasto. E, para minha surpresa, descobri que ela também passava pela mesma situação. Então, criamos coragem e contamos para nossa mãe, que no primeiro momento, ao invés de acreditar em nós, acreditou na versão dele. Hoje entendo que foi para ganhar tempo, até tomar uma decisão, mas na época nos decepcionamos muito com ela. Próximo aos meus 15 anos, ela rompeu de vez com esse relacionamento, levando-nos a morar de forma definitiva na casa dos meus avós. Ele vendeu tudo o que tínhamos deixado para trás e sumiu de nossas vidas. Aos 17 anos, sentindo-me mais segura, comecei a trabalhar, a namorar e parecia ter o controle da minha vida.
Depois de algum tempo, agora todos trabalhando, reconstruímos nossas vidas, deixando a casa dos nossos avós. Minha mãe, por sua vez, iniciou um novo relacionamento e novos conflitos começaram. Um por um dos filhos foram saindo de casa, sendo eu a última. Fiquei sem falar com a minha mãe durante 2 anos. Vivi momentos de solidão e tristeza. Me envolvi em relacionamentos destrutivos e senti vontade de não mais existir. Pelo fato de minha avó ter adoecido, sendo acometida por um câncer que mais tarde a levou a óbito, me reaproximei da minha mãe e tive um encontro com Jesus. Conheci o meu marido na igreja, nos casamos e 2 anos depois nasceu a nossa filha, hoje com 22 anos. Devido ao meu histórico emocional, levei muitos sentimentos destrutivos para dentro do meu casamento, tais como baixa autoestima, rejeição e insegurança. Nos encontros com a minha confidente, fui percebendo o quanto culpava meu marido de tantas coisas, quando, na verdade, me vitimizava o tempo todo. Fiz isso por muito tempo também em relação à minha mãe, quando atribuía a ela culpa pelos meus fracassos. Antes de ter essa compreensão, não entendi o porquê de, mesmo me sentindo amada por Deus, não conseguia amar minha mãe e, por isso, pedi a Deus em oração a restituição do amor por ela. Até que em um novo caso de enfermidade, dessa vez com a minha filha, que tinha apenas 2 anos e meio de idade, tive um suporte da minha mãe para atravessar essa fase tão difícil. Em meio a esse processo, além da cura física da minha filha, o meu amor pela minha mãe foi restaurado. Hoje, sinto muito a sua falta, pois ela mora em Macaé, no Rio de Janeiro. Por isso, nos falamos quase que diariamente, e eu fico contando os dias para voltar a vê-la. Desde então, me senti mais forte e mais segura. E com o incentivo do meu marido, comecei a faculdade de psicologia, realizando assim um sonho de infância. Concluí a faculdade, mas continuei servindo a Deus em tempo integral. Mesmo amando servir a Deus, sabia que havia um pouco de fuga nisso, por conta da rejeição ainda não tratada nessa época, a qual me fez sentir insegura para exercer minha profissão, inclusive me fazendo procrastinar o recebimento do meu diploma. Conheci a igreja da cidade em 2002 e desde então participei de conferências e retiros, mesmo morando no Rio de Janeiro. Quando surgiu a rede Espírito de Igrejas, conheci o antigo CR, hoje 30 Semanas, e me apaixonei por esse programa. Mas só recentemente, no início de 2016, quando me mudei para São José dos Campos com a minha família e nos tornamos membros da IC, é que pude concluir o primeiro ciclo. Dessa vez, não vim buscar ferramentas para levar para a minha antiga igreja local, mas sim a minha cura e restauração. Como consequência disso, criei coragem, voltei ao Rio de Janeiro, fiz todo o procedimento para receber, enfim, o meu diploma. Eu me entreguei por completo durante essas 30 semanas e decidi vencer a rejeição, o medo, a baixa autoestima, o orgulho, a procrastinação e todas as coisas que fui descobrindo a cada ciclo. Fiz minha primeira reparação por meio de uma carta ao meu padrasto, uma vez que ele já tinha falecido, liberando-lhe perdão. Pude colocar para fora tudo o que me fez sofrer por tanto tempo. Tenho vencido o sentimento de inadequação que carreguei por anos, além do orgulho, medo e tudo que me impedia de avançar. Participando de cada etapa do 30 Semanas, percebi também a necessidade de pedir perdão à minha mãe por atribuir tanta culpa a ela, fazendo assim uma importante reparação. Vencendo o medo, venci também a procrastinação e saí de vez da minha zona de conforto. Iniciei uma pós-graduação e hoje já atuo como psicóloga. Agradeço a Deus por estar debaixo da cobertura dos que hoje são meus pais espirituais, pastores Carlito e Leila Paz. Agradeço também a ministra Carmen Rangel por me impulsionar a voar alto, fazendo parte do time do Ministério Profético da nossa igreja.
Tenho grande gratidão também pelo pastor Cláudio e a toda a equipe do 30 Semanas, em especial a minha confidente, que com todo amor e carinho e dedicação caminhou comigo durante este processo. Agradeço a minhas agraciadas, ao grupo de apoio, cada partilha, cada silêncio. Enfim, agradeço a Deus por me conduzir a um caminho de cura e restauração, dentro de uma cultura que dá boas-vindas às pessoas imperfeitas como eu e as convida para uma jornada inesquecível de restauração de relacionamentos ao lado de Jesus. Deixo aqui um versículo da palavra de Deus para encorajar você a seguir em frente. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Aprendi que não preciso viver ansiosa ao tentar vencer o mundo. Preciso apenas vencer a mim mesma diariamente, pois Jesus já venceu o mundo. Aprendi também a dizer sempre: estou muito melhor que ontem, meu amanhã será ainda melhor, pois Jesus tem coisas novas e grandiosas para a minha vida. É possível viver relacionamentos restaurados por Jesus, com Deus, com as outras pessoas e comigo mesmo. Vivo um dia de cada vez a minha melhor versão. Obrigada pelo seu silêncio.